Boa tarde. Está me ouvindo? Está me ouvindo, Nath? Sim, sim. Bem, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Como o Natival falou, eu tive o privilégio de ser orientanda da professora Rosa Virgínia durante a graduação, durante o mestrado e no doutorado, quando eu entrei e abandonei o meu curso nesse processo. E retornei agora para ser orientando a professora Célia Teles. Bem, eu gostaria aqui de agradecer ao grupo, né, aos que estão organizando este evento, em homenagem aos 80 anos que a professora Rosa faria agora em julho. E gente, é incrível, né? Mas a gente fica nervosa, né? Na apresentação. Obrigada, Pedro. Eu também fiquei ali. Também Oi? fiquei ali, meu abraço. Pois é, a gente fica. Então, assim, agradecer ao grupo e do NELP, em relação a esse primeiro ciclo de palestras do Núcleo de Estudos da Língua em Língua Portuguesa. Bem, deixa eu abrir aqui a minha apresentação, vamos começar. Como é que eu faço aqui apresentar? Tela inteira ou janela, Nath? Você compartilha uma janela. Aí você escolhe a janela do PowerPoint. Janela, né? Ok. Tá dando pra ver aí? Deixa eu olhar aqui. Ainda não aparece. Não? É quando eu cliquei em compartilhar. Ok. Pronto. Agora aparece, né? Vai começar a apresentar agora. Ok. Então, o tema que eu escolhi para essa apresentação é pensar o texto a partir da historiografia de Fernão Lopes e de Fernão de Oliveira. Ao longo da minha apresentação, eu vou explicar por que eu escolhi esses dois ilustres da história da língua portuguesa. E a ideia de pensar em o texto, inclusive, foi em conversa com a Ari, e essa ideia é fantástica, né? Eu estava assim, vou falar sobre o que mesmo? Então, assim, eu não queria falar só sobre o meu trabalho de doutorado exclusivamente, então, ia pensar em alguma coisa que fosse também útil para alguns alunos meus, inclusive da área de graduação, que estão assistindo neste momento. E aí, pensar o texto, e aí foi ótimo, porque dialoga um pouco com o que a Ari acabou de falar. Eu vou, nesta minha apresentação, eu dividi, né, para pensar o texto, a partir da historiografia de Fernando Lopes e de Fernão de Oliveira, eu dividi para primeiro falar sobre a relação entre filologia e linguística histórica, a filologia, o texto como ciência e os fatores extralinguísticos em destaque. Nesse momento, falar um pouco sobre os fatores extralinguísticos em destaque, eu pretendo trazer, mas assim, não tem não vou explorar muito essa parte, porque a gente tomaria praticamente uma tarde inteira, então não tem muita essa exploração, mas vai dar uma ideia do que a gente pode, como a gente pode pensar o texto a partir dessa relação filologia e linguística histórica.
E aí, falar nesse primeiro momento, falar um pouco sobre esse primeiro ponto. Bem, aí nós tem o texto que eu acho que é importantíssimo para a gente pensar essa questão dessa relação entre filologia e linguística histórica, esse livro da professora Rosa, Caminhos da Linguística Histórica, Ouviu Inaudível, o que foi publicado pela Parábola em 2008. Em Caminhos da Linguística Histórica, Ouviu Inaudível, Márcio Silva, ou professora Rosa, né, ou Pró-Rosa, como a gente geralmente chamava, ao questionar o papel da linguística histórica, explica que este campo da linguística foi tradicionalmente definido como aquele que trata de interpretar as mudanças operadas em uma determinada língua, usada por um determinado grupo, em um determinado território, que não seria necessariamente um território, não seria necessariamente contínuo. E aí, após tecer algumas considerações a respeito dessa linearidade temporal da mudança linguística, amplamente divulgada pela neogramática, que foi, na verdade, a primeira teoria de mudança linguística desenvolvida na segunda metade do século XIX, logo após os estudos comparativistas, Márcio Silva propõe uma revisão dessa linearidade temporal, levando em conta que a história da língua, das línguas, na verdade, assim como a história dos homens, não pode ser vista como uma duração, mas como uma multiplicidade de tempos que se emaranham, né? E ela vai colocar assim, que se emaranham, e aí ela vai usar, na verdade, essa definição, fundamentada aí no pensamento de Foucault. E aí, logo após isso aí está logo na introdução do livro, né? Então, logo após essa citação aí, que ela coloca aí essa reflexão, e ela segue agora com base em Eugênio Cossério, para quem a descrição e história da língua constitui a linguística histórica a linguística histórica. Então, essa linguística histórica seria construída, na verdade, assim, por descrição, história da língua, e aí ela vai partir para os fundamentos empíricos, para a teoria, uma teoria da mudança linguística, de Weinreich, Herzog, Labov, para trazer uma formulação para o seu questionamento inicial. Então, ela traz formulação e que, na verdade, nesse primeiro momento, ela pergunta de que trata a linguística histórica. E aí ela vai colocar esse questionamento e sugere, então, que este campo da linguística não trata apenas da mudança, como foi definido anteriormente, como ela vai colocar lá, que isso era uma tradição, né? Então, ela não vai tratar apenas da mudança, mas existe algo mais. Então, ela coloca, existe algo mais. E aí a gente vai trazer como a Ari falou, que acho que todo mundo vai trazer esse gráfico, né? Esse diagrama. E aí que Márcio Silva traz o já conhecido quadro com a representação gráfica, na qual ela admite duas grandes vertentes na linguística histórica, que seria a linguística histórica lato sensu, né? E a linguística histórica stricto sensu. Nessa linguística histórica lato sensu, por essa divisão que ela faz, a gente pode pensar, eu vou colocar aqui para vocês, nessa linguística histórica lato sensu, aqui a gente pode pensar, ou a partir do que a própria professora Rosa explica, que essa linguística histórica lato sensu vai trabalhar com corpóreos datados, localizados. E, nesse caso aqui, é importante a gente perceber que essa linguística lato sensu, ela não focaliza a mudança linguística, porque a gente
vai perceber que a linguística histórica ela vai tratar da mudança linguística. Nesse caso aqui, a mudança linguística, o lato senso não vai tratar da mudança linguística, mas do estudo da língua no campo da variação, dentro de uma investigação sincrônica. E aí, partindo aí para a linguística histórica estrito sensu, né? Essa é a linguística no sentido estrito mesmo da palavra, linguística histórica estrito sensu, é a que se debruça, no caso aí, é a que se debruça sobre o que muda e como muda nas línguas ao longo do tempo em que tais línguas são usadas. E aí, é uma citação mesmo de Rosa Virgínia Matos e Silva. Aí sim, nesse caso, a gente vai tratar da mudança linguística. Então, nesse sentido mesmo, nesse sentido estrito da linguística histórica, ela pode ser trabalhada por uma visão sócio-histórica da língua, que vai ser chamada de linguística histórica mesmo, e em que são considerados os fatores extralinguísticos e também os fatores intralinguísticos. Então, a gente vai trabalhar o texto, né, observando como que esse texto, as condições de produção desse texto, e observando também o que a gente pode observar também dentro da materialidade do texto, da questão das mudanças, da relação na língua mesmo, né? Bem, percebe-se que a linguística histórica, em seu sentido estrito, está diretamente relacionada com a filologia. Então, aqui a gente percebe que essa linguística estrito sensu, ela vai ter uma relação direta com a filologia. Assim, podemos dizer que a relação entre linguística e filologia contribui para que os pesquisadores compreendam e expliquem como e porquê, ou expliquem, na verdade, como o Ari falou há pouco tempo, usando aí até fazendo essa citação que ela vai utilizar no livro dela, do Roger Less, em que ele propõe não uma explicação, mas uma interpretação das mudanças. Então, só corrigindo aqui, então, contribui para que os pensadores compreendam e interpretem como e por que acontece a mudança linguística. Então, de que forma esses pensadores podem fazer essa interpretação? Como já disse, filologia tem como objeto o texto, ou seja, o documento, o testemunho histórico. Então, a linguística, fazendo uso dos dados obtidos através desses textos, estuda o comportamento da linguagem e das línguas. Então, só para fechar essa parte, vamos dizer que a linguística histórica é particularmente uma teoria que está diretamente envolvida com a filologia, porque analisa épocas pretéritas da língua, usando os dados obtidos através dos textos escritos do passado, e trazidos ao presente pela mão e pelo olhar do filólogo. Então, é esse olhar do filólogo que a gente vai pensar, fazer essa relação desse pensamento, de pensar o texto, né? Fazer essa relação de como se pensa o texto. E aí, vamos fechar essa parte, a relação de filologia, linguística e histórica, e agora trazer essa filologia, o texto, colocando o texto como ciência. Como eu disse, o título dessa minha apresentação, dessa minha exposição, ela está ligada com o texto de Fernão Lopes e de Fernão de Oliveira. E aí o título é Pensar o texto a partir da historiografia de Fernão Lopes e de Fernão de Oliveira. E aqui eu trago alguns dos textos que são conhecidos, né, documentados, que foi escrito por Fernão Lopes, na verdade, né, que existem algumas divergências, que eu teria escrito outros textos, mas esses aqui está comprovado que foi realmente escrito por Fernão Lopes. Então, Fernão Lopes, somente para a gente conhecer, e aí a gente precisa conhecer quem foi a pessoa, quem é o autor do texto. Uma coisa interessante que a Ari falou, desse questionamento de falar, mas como a gente vai trabalhar o texto, como a gente pode trabalhar o texto, e não é filologia, não é linguística textual, a gente tem que entender que nada está desconectado, né? Então, o conhecimento, ela vai ajudar em relação à compreensão de outra disciplina.
E aí a gente vai pensar o texto justamente nessas questões de quem escreveu, né, para quem escreveu. Então, até aquelas questões da linguística textual, que vai trazer a questão da pessoa que escreve, ou da pessoa que fala, da pessoa que ouve. Então, assim, a intenção que mostra na intencionalidade, na situacionalidade, na intertextualidade, todas as questões da linguística textual que a gente traz para aqui, né, fazendo essa relação com a linguística, com a teoria com a filologia. Não se sabe ao certo não tem algumas informações corretas sobre a respeito de Fernão Lopes, né? Acredita-se que ele tenha nascido por volta de 1380, talvez em Lisboa, e que tenha morrido, talvez, em 1460. Então, as notícias a respeito da vida de Fernão Lopes são desencontradas. A seu respeito, sabe-se que em 29 de novembro de 1418 tem-se o mais antigo documento por ele assinado, que seria uma certidão como guarda das escrituras do tombo e uma carta régia de 4 de julho de 1459. Então, essa carta régia seria o último documento que atesta a sua vida efetiva. Então, nesse caso, esses 41 anos, quer dizer, de 1418 a 1459, é o que corresponde documentada à vida deste cronista. Possivelmente por volta de 1419, o ainda infante Dom Duarte encarregou Fernão Lopes de escrever a crônica de todos os reis de Portugal, inclusive do seu pai, o rei Dom João. Essa solicitação foi feita por Dom Duarte anteriormente, quando foi feita por Dom Duarte, ele ainda era um infante, ainda não era rei. E foi oficializada quando ele se tornou rei, em 1474, através de uma carta régia, logo após a morte do seu pai, no caso, Dom João. E no livro Fernão Lopes e a Retórica Medieval, eu vou colocar essa referência no final do texto, a autora afirma que provavelmente Lopes também teria escrito as crônicas dos primeiros reis de Portugal, mas não existe uma comprovação de que ele teria escrito essas crônicas, né? Essas crônicas podem ter sido escritas por ele e depois reescritas por Duarte, Galvão e Rui de Pina. Outra coisa que é importante lembrar, apesar de sua posição privilegiada, que ele, na verdade, ele era guarda-mor da Torre do Tombo, cumpriu uma função importante de chefe de arquivo público do reino, isso a gente tem que saber, existe uma hipótese de sua origem humilde, e que, sem ter frequentado o estudo geral, teria frequentado, pelo menos, alguma escola monástica. Esta hipótese é reforçada pelas palavras de seu contemporâneo, Zurara, que o considerava, no caso, um homem de saber, essas são as palavras de Zurara, viu? Um homem de saber plebeu e não acadêmico. E aí, outro ponto importante aqui é o de realçar o contexto de produção do texto, que é da transição sucessória do reino português, que passa da dinastia de Borgonha para a dinastia de Assis. Isso aqui é importante porque eu vou fazer essa relação da historiografia de Fernão Lopes com a historiografia de Fernão de Oliveira. Aí, somente para lembrar, Fernão Lopes é do século XV e Fernão de Oliveira do século XVI. Né? Então, Fernão Lopes, por algumas características, então aqui a gente está pensando na questão da linguística, colocando aí a questão de observar alguns fatores extralinguísticos, porque isso é importante para conhecer o texto, até para saber as condições de produção do autor, né? E também, no caso do filólogo, também do editor de um texto. Ok? Sobre Fernão de Oliveira, uma questão é que eu vou utilizar apenas a crônica de Dom João I para fazer uma relação bem breve com a história de Portugal de Fernão de Oliveira. Aqui é a história de Portugal de Fernão de Oliveira,
que foi escrita por volta de 1582, 1580 e 1582, não se sabe. E aqui o primeiro folho do primeiro livro das Histórias de Portugal. Eu vou chamar de História de Portugal porque assim foi intitulada pelo próprio Fernão de Oliveira. Bem, sobre Fernão de Oliveira, a gente pode dizer que também há muitas incertezas a respeito de sua biografia. Ele nasceu por volta de 1507, em Aveiro. Não há registros até então conhecidos que possam esclarecer o momento exato e as circunstâncias de sua morte. Na introdução da edição de 1975, da primeira gramática portuguesa, escrita por Fernão de Oliveira, que ele foi, somente para retomar isso aqui, aproveitando falando da primeira gramática da língua portuguesa, ele foi o primeiro gramático da língua portuguesa que escreveu uma gramática que descrevia muito bem a língua em Portugal. Inclusive, Eugênio Cossério coloca ele como um precursor da sociolinguística. Seria ele, na verdade, claro, naquele tempo existia a teoria da sociolinguística, em 1536, quando foi publicada essa gramática, mas o texto que ele escreve, a gramática, ela tem essa característica, essa funcionalidade, ela descreve muito bem essa língua funcional. Então, assim, nessa primeira gramática, como eu estava falando, da primeira gramática, Buesco a edição da gramática, ela afirma que a morte de Oliveira ocorreu por volta de 1580 e 1581, que era, inclusive, uma data que eu utilizava, né, como pensando na questão do momento da sucessão, ou daquele sucessório do reino português. Foi nesse período, quando houve o desaparecimento de Dom Sebastião, na Guerra de Alcacerquibir. Eu nunca falo a morte, porque, na verdade, ninguém nunca encontrou Dom Sebastião. Claro que ele já morreu, mas, então, ninguém nunca encontrou o corpo dele. E inclusive, existe a história de que, até hoje, fala-se do sebastianismo e da volta de Dom Sebastião na história. É lenda, claro. Bem, como eu falei, eu utilizava essa data de 1580 e 1581 para referir a uma possibilidade da época da morte de Fernão de Oliveira, mas existe também uma outra hipótese, né, em uma coletânea que foi publicada em 2009, intitulada Fernando Oliveira, um humanista genial. Os autores dão a possibilidade de uma morte para 1582. Oliveira, só para a gente saber, é responsável por amplo conjunto de obra escrita. Ele fala sobre mais diversos assuntos. Ele vai falar sobre a guerra, vai falar sobre a marinha, vai falar sobre a vida no mar. Ele fala sobre ele foi pedagogo, ele foi gramático, ele foi historiador. Então ele tinha esse comportamento curioso, essa característica de curiosidade. Ele possuía rebeldia, foi preso muitas vezes, porque ele questionava determinados assuntos da política em Portugal. Bem, a gente não vai aprofundar muito nessa questão da obra de Fernão de Oliveira, porque não daria tempo para falar sobre isso. Mas a diversidade de sua obra pode ser reflexo também dessas mudanças que aconteceram no momento em que ele viveu, né, no século XVI. A gente pode pensar que da época que ele nasceu, de 1507 até 1500, e provavelmente 1507 até 1582, ele viveu quase o século todo, quase todo o século XVI. Então, ele acompanhou todo este século. Sua primeira publicação conhecida, como eu falei primeiro, que foi a gramática da língua portuguesa, a gramática da linguagem portuguesa, em 1536. E aí ele vai propor em 1580, 81, 82, não se sabe, quando ele começou realmente a escrever a História de Portugal. A História de Portugal, porque aqui ele escreve somente com a intenção de exaltar os feitos portugueses. Aí a gente pensa na questão de Fernão de Oliveira, tinha um comportamento irrequieto. Ele já foi preso várias vezes, e
e somente por uma rebeldia de questionar determinadas questões políticas e não aceitar determinadas ações na igreja e no governo, né, na corte. Mas, quando eles escrevem a história de Portugal, eles exaltam os suíços portugueses, colocando Portugal como a primeira, né, dentro da Península Ibérica. E aí a gente vai ver por que ele vai fazer isso. Então, assim, como eu falei há pouco, a Crônica de Dom João I, escrita por Fernão Lopes, ela tinha como intenção exaltar, né, ou legitimar, vamos colocar assim, um rei que era um rei não legítimo na ideia, né, porque ele era bastardo. Dom João, o mestre de Avis, ele subiu ao trono porque existia uma crise de sucessão no reino logo após a sucessão no reino, logo após a morte de Dom Fernando, né? E que Dom João era filho de Dom Pedro, no caso, meio-irmão de Dom Fernando. E a história de Portugal, ela vai fazer essa mesma tentativa de exaltar Portugal, tentando conclamar com o povo, a corte, o grupo dos nobres, de que Portugal não podia ter um rei que não fosse nascido em Portugal. Então, Portugal estava prestes a ter como rei o rei da Espanha, né, Dom Filipe, no caso, Dom Filipe II da Espanha, Dom Filipe I em Portugal, que passou, né, que houve essa cisão da Espanha e Portugal, porque, na verdade, o rei que seria, ou aquele que subiria ao trono, que também seria um bastardo, que seria o Dom Antônio, que era neto de Dom Manuel, filho de Dom Luís, com a mulher do povo. Esse chegou até a subir, né, ao trono, mas renunciou pouco depois. Então, por conta dessas contendas, por conta de várias contendas com o tio dele, que seria o Dom Henrique, ele se exilou na Espanha e não se sabe se ele continuou lá, e também não se sabe se o Fernão de Oliveira seguiu este Dom Antônio, porque, na verdade, não se sabe onde que Fernão de Oliveira morreu. Ele morreu por 1582, mas não sabia onde ele morreu. E nem onde ele escreveu a história de Portugal. Se foi em Portugal ou se em outro país, que seria provavelmente na Espanha ou na França. E aí nós temos aqui, ainda falando sobre a filologia, o texto como ciência, eu trago aqui Petrucci, né, que ele vai em A La Ciência de la Escritura, em que ele fala que ele assinala que o texto pode ser pensado muito como base essas perguntas: o quê, né, ou em que consiste o texto escrito, então o que está, qual é que texto que nós vamos analisar, o filólogo vai analisar ou editar, né, quando foi escrito, ou quando foi editado, qual a época em que o texto em si foi escrito no testemunho que estamos estudando, qual o lugar em que foi realizado o trabalho de transcrição, com que técnicas, com que instrumentos, sobre que materiais, segundo quais modelos foi escrito o texto, somente para a gente pensar essa questão aqui do como, né, e do onde é importante também, porque, somente para citar um pouco também a questão do onde, é que o texto, quando a gente olha para um texto escrito no passado, a gente, de certa forma, também, o texto também olha um pouco para a gente, que está vivendo no presente. Então, o nosso presente interfere também na análise, na análise de um texto, ou na edição de um texto. Outra questão é para que a gente vai editar um texto. No caso de um linguista, ele tem como interesse guardar
registros, vou guardar registros da própria língua. A história de Portugal, por exemplo, ela foi editada por mim e foi editada também por José Eduardo Franco, que é um historiador, e como ele é historiador, ele tinha apenas como intenção registrar a história, não analisar a língua em si, mas registrar o discurso histórico, registrar a história e não a língua, não, somente a questão da língua. No caso do linguista, ele vai guardar todos os documentos, ou quer guardar todos os registros que existem nesse texto. Então, essa questão de qual edição, que tipo de edição também se pretende, com qual finalidade. Então, ainda essa questão do texto pode ser pensada também dessa forma. Quem realizou, em que ambiente sociocultural pertence ao executor, qual era em seu tempo ambiente, difusão social da escrita, para que foi esse texto? Então, qual era a finalidade específica desse testemunho, em particular, e, além disso, qual podia ser a época em seu lugar de produção, finalidade ideológica e social do escrever. Aí a gente veja que a gente faz uma relação muito forte com a linguística textual. A gente fala da questão da aceitabilidade, da questão da informatividade, da intertextualidade, todas essas questões estão relacionadas aqui com esse resumo feito aqui por Petrucci. E aí, colocando aqui agora a questão do pensar o texto, a partir da historiografia de Fernão Lopes, eu vou falar esse último ponto, que são os fatores extralinguísticos que estão em destaque nos textos, os textos, no caso da Crônica de Dom João e a História de Portugal, a Crônica de Dom João, escrita no século XV, e a História de Portugal, escrita no final do século XVI. Mas a gente tem que pensar o seguinte, todos os dois textos estavam... foram escritos no contexto de produção muito parecidos, que seria a questão da crise sucessória no reino. Então, aqui, os autores estavam muito com uma função de fazer uma propaganda do discurso de exaltação de um rei, né? Tanto Fernão de Oliveira quanto Fernão de Oliveira, quanto Fernão Lopes. E aí, por exemplo, aí vai pensar na questão da crônica de Del Rey, Dom João I, e a História de Portugal. Aqui eu trago um trecho que é da Crônica de Del Rey, Dom João I, que ele vai falar sobre a preocupação com a verdade e imparcialidade apregoada. Então, essa aqui é uma inovação. Uma outra questão que eu quero colocar aqui é que Fernão de Oliveira ele vai escrever no momento em que a prosa estava com muita força em Portugal. Portugal ficou durante um tempo em que a poesia teve um hiato longo, não sabe por quê. A produção ficou de lado, e aí tinha a questão mais dos textos em prosa. E os textos de Fernão Lopes, eles têm uma importância enorme neste momento, e Fernão Lopes, inclusive, é considerado como o precursor, ou o primeiro humanista, porque porque ele traz aqui a figura do homem, né, como centro do texto, que é um texto regiocêntrico, ele coloca o rei, né, como centro desse discurso. E a ideia, então, aqui também é pensar na questão da verdade e imparcialidade na hora dessa justiça, no caso aqui, de ser esse juiz no momento de descrever ou de determinar aqui os fatos históricos, na crônica de Fernão Lopes. E aqui ele vai dizer, nós certamente levando outro modo, posta de parte a toda afeição, que por estas razões haver podíamos. Nosso desejo foi em esta obra escrever verdade sem outra mistura, deixando-nos bons aquecimentos todo fingido louvor, e novamente mostrar ao povo
quaisquer contrárias coisas da vida que haveram. E aí foi essa parte aqui, no prólogo, em que ele vai mostrar que ele vai escrever verdade. E aí está uma característica da retórica, e aí nós temos também essa característica do humanismo, que ele vai retomar, né, questões da retórica, que é uma disciplina, que foi uma disciplina da época clássica, né, do período clássico romano, período clássico greco-romano. E aí nós temos, inclusive, ainda nessa retórica, ele vai mostrar que ele vai querer provar essa verdade, quer dizer, é a ideia de colocar esse ethos, esse homem, essa imagem de homem bom, que pode confiar, em que se pode confiar. Então, é claro que nesse momento aqui, a historiografia estava recheada das lendas, né? Mas existe aqui uma preocupação de trazer as fontes históricas para provar que está falando uma verdade. Da mesma forma, nós temos aqui também, em Fernão de Oliveira, que ele fala lá também, logo no primeiro livro, lá no fólio 20 recto, ele vai falar: porém, todavia, irei rastejando a sua antiguidade e escreverei fielmente o que puder alcançar. E aqui ele está dizendo duas coisas, ao mesmo tempo que ele fala que ele vai escrever verdade, que ele vai ser fiel à história, ele vai também buscar as fontes para provar que ele está dizendo, que ele está sendo fiel aos fatos históricos, a essa narrativa histórica. Eliette, tem 3 minutos. Estou terminando. Beleza, obrigada, Nath. E aqui, o discurso de autoridade, também, essa questão também dessa questão de mostrar que está buscando os fatos históricos também uma característica da retórica, que é o discurso de autoridade, a argumentação. Pode confiar, eu estou buscando os fatos, estou provando a partir dos fatos tais. E aí ele vai buscar esse discurso de autoridade. Então, nós temos, tanto em Fernando Lopes como em Fernando de Oliveira, fontes diversas, quase todos os historiadores de uma época da época clássica, e também do tempo da sua própria seu próprio tempo. E existe também, tanto em Fernando Lopes quanto em Fernando de Oliveira, um discurso de oposição àqueles que não concordam, que não colocam o que eles estão querendo discutir. Então, no caso do discurso de oposição, do discurso contrário, eles vão fazer refutações, ou então até, no caso de Fernando Lopes, Fernando de Oliveira, ser bastante decisivo, mostrando que eles estão errados. E aqui o discurso de autoridade, aqui em Fernando Lopes, ele vai dizer: mas podemos bem dizer, apropriar, que assim como nosso Salvador Jesus Cristo, sobre Pedro fundou a sua igreja, dando-lhe poderio que aquele que legasse e absolvesse na terra, seria legado e assolto nos céus. Assim, o mestre, no caso aqui é o mestre João de Assis, que sobre a bondade e esforço de Nuno Alvarez, fundou a defensão daquela comarca, a defesa daquela comarca. Lhe deu livre e isento poder, que ele pudesse poer ao cais. E tomar a quitar menagens, no caso, e dar bens móveis e de raiz, e poer tensas e tirá-las, e todas as outras coisas, simplesmente como o mestre dela usar poderia. Olha, observe que aqui existe uma questão de autoridade, mas também nos cursos religiosos. Mas isso não estava ligado ao humanismo, a questão também do humanismo não estava colocando a questão da igreja ou da religião de lado. Não, observe que a mentalidade, esse ainda faz parte da mentalidade medieval, então ele precisa colocar essa imagem do bom homem, então ainda é temente a Deus, né? Tanto isso vai acontecer tanto em Fernão Lopes quanto em Fernão de Oliveira, quando a Fernão de Oliveira fala o seguinte: assim que se chamou Galha, terra vizinha de Guadiana, onde está a cidade de Parça Augusta, porque povoaram os galos, que eram os companheiros de Tubal, os quais chamavam galos porque eram da geração de Noé e de seus filhos, que eram os próprios galos, porquanto foram alagados no dilúvio geral, porque esta palavra galo, segundo diz Xenofonte no livro dos Equívocos, nas línguas hebraica e armênica, quer dizer alagado. Essa ideia de que Tubal chegou
Tubal Neto Noé, chegou em Portugal, dá a ideia de que, olha, o rei fundador, no caso, que era Afonso Henriques, era o rei fundador, era parente direto dos personagens bíblicos, então, parentes diretos de Noé. E aí existe essa questão, era um rei, era o homem colocado como o centro, mas ele estava ligado a uma religião, a uma questão, a uma divindade. Então, aqui as referências, né, e aí os textos que eu utilizei para esta apresentação, e muito obrigada.